Ei, gente, bem-vindos a mais um Beleza no Comum. Aqui, pastora Priscila, comunicando com vocês toda semana um tema especial para a sua vida, para a minha vida. Eu queria muito que você seguisse a gente nas redes sociais, vai aparecer para vocês aí o nosso Instagram, Beleza no Comum. Segue a gente, fica por dentro do que vai acontecer. E a gente tem muita novidade chegando. O programa de hoje está imperdível. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci eu fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Vamos ler de novo? Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Nessa reflexão de hoje, nesse texto que está lá em Salmos, o salmista, ele se alegra por entender que Deus, desde que ele foi assim, no inicinho, quando ele começou a ser formado, a boa da verdade é que a gente vai ver em outros trechos bíblicos que ainda antes dele ter sido formado, Deus já estava preparando um caminho, uma vida para essa pessoa, para mim, para você. O salmista expressa aqui o cuidado de Deus ao nos criar. E a Bíblia fala que nós somos a imagem e semelhança desse Deus. E se nós somos a imagem e semelhança de um Deus tão grande, tão maravilhoso, e que tem tanta criatividade e habilidades e é todo poderoso, se a gente é a imagem desse Deus, a gente tem resquícios dessa grandeza e dessa glória. Vocês concordam comigo? O tema de hoje vai trazer para a gente algo muito curioso, que é muito pouco falado. Nós vamos falar sobre bebês falantes. Isso mesmo, sabia que tem como um bebê se comunicar ainda sem ter a fala elaborada? E como? Nós somos feitos por um Deus grande, criador, criativo. Então, Ele nos nutriu lá no ventre da nossa mãe com habilidades, com dons que precisam ser explorados. Gente, tá uma delícia e uma fofura esse programa de hoje. Você não pode perder. Vou chamar a nossa roda de conversa. Bom, estamos de volta aqui para a nossa roda de conversa. Estou recebendo presencialmente a minha amiga querida pastora Marina, pastora do nosso Kids da Lagoinha Matriz. Que alegria, bem-vinda! Né? Que alegria poder estar aqui mais uma vez. Estou muito feliz e para falar desse tema que é uma fofura, né? Ah, é uma delícia! A parte desse tema, então fique conosco que eu tenho certeza que vocês vão amar o Beleza no Comum hoje. Tá muito gostoso e também, graças à tecnologia, estou recebendo de longe a doutora Fernanda. Seja muito bem-vinda, querida, ao nosso programa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, mesmo assim de longe, mas a tecnologia nos ajuda. Verdade, verdade. Olha, e é um programa que é tão cheio de fofura que eu sei que vai ter um monte de gente comentando, deixando coraçãozinho pra gente. Vai aparecer aqui o Instagram da doutora Fernanda, porque lá tem muito mais fofura pra vocês. A Marina tem tantas fofuras toda semana que ela apresenta pra gente aqui, né, Marina, no programa do Kids. Pode seguir ela também no @ dela que tá aparecendo aí. Por que, gente, que nós estamos falando sobre crianças aqui nesse programa? Porque as crianças, elas não são o futuro simplesmente de um mundo, de uma nação ou de uma igreja. Elas são a sociedade de hoje. Amém. Elas acontecem, elas são presentes, elas são indivíduos hoje. Não serão amanhã não, né, Marina? Amém. Não, com certeza é hoje, né? E a própria palavra de Deus nos fala isso, né? Ensinar a criança. Então, nós temos uma missão. Eu, você, a doutora, temos uma missão aqui de ensinar essas crianças, né? Não só os princípios da palavra de Deus, mas como se conviver na sociedade. Sim. E, principalmente, falando das fofurices dos bebês,
com a sua família, né? Como se comunicar com a sua própria família. Exatamente. Olha só, eu vou começar pedindo para a doutora Fernanda explicar para a gente um pouquinho desse método da linguagem de sinais para bebês. Pode explicar um pouquinho para a gente, doutora Fernanda, do que seria essa metodologia? Claro, explico sim. Então, eu fui morar nos Estados Unidos em 2010 e até então nunca tinha ouvido falar sobre língua de sinais para bebês. Cheguei lá, eu fui trabalhar como babysitter e vi que muitas mães já utilizavam essa metodologia com os bebês. Uma mãe perguntava para um bebê: filho, você quer mamar? E daí a criança fazia o sinal de mamar. Isso eu estou falando de bebês com menos de 1 ano que já conseguiam se comunicar com as suas mães. Então eu fui ler bastante sobre o assunto, comecei a conversar com amigas minhas e ninguém nunca tinha ouvido falar sobre isso aqui no Brasil. Então eu decidi criar um Instagram para propagar essa metodologia. O que é a língua de sinais para bebês? É uma metodologia utilizada para bebês ouvintes, para que eles possam se comunicar com seus pais antes que eles possam falar. Então, esses bebês vão estar expressando as suas necessidades, as suas vontades, sem estar precisando fazer birra. Por quê? Por exemplo, quando um bebê, você está dando a comidinha para ele e ele não quer mais comer, o que é que ele faz? Ele cerra os lábios, ele vira o rosto, ele derruba o prato no chão. Mas com a língua de sinais, são utilizados sinais ou da língua de sinais oficial do seu país, ou então você pode até mesmo inventar sinais, ou seja, o que for mais fácil para o bebê. Então, um bebê que não quer mais comida, ele vai fazer o sinal de acabou. E daí o pai sabe que o bebê não quer mais comida e não vai ficar forçando. Então, essa técnica, ela foi criada na década de 80 por 2 psicólogas americanas, a doutora Linda Credolo e a doutora Susan Goodwin. E hoje em dia esse programa é reconhecido pela Academia Americana de Pediatria. Nos Estados Unidos já existem vários artigos científicos e livros sobre essa metodologia e eles expressam os benefícios de se utilizar a língua de sinais com o seu bebê. Que lindo! Marina, você conhecia essa metodologia? Eu não conhecia. E se eu conhecesse, né, teria me ajudado muito, viu, doutora Fernanda? Porque eu tenho 3 filhos, né? Então aí a Júlia já está com 12, Carolina com 10 anos e o Miguel com 6 anos. Se eu conhecesse, teria facilitado muito a minha vida, porque imagino comunicar, né? Eu acho que o primeiro filho, né, doutora, é bem complicado. A gente poder identificar o choro, identificar o que está acontecendo. É. A gente não dorme, né? Os primeiros dias ali, os primeiros meses a gente não dorme, a gente não sabe o que está acontecendo. Então, eu acho que vai trazer uma luz no fim do túnel aí. Principalmente para as mães de primeira viagem, né? Igual você está falando aí. Viagem. Olha, no meu primeiro também sofri, viu, Marina? Viu, Fernanda? Nossa, gente. Que perrengue que eu passei na primeira gravidez, assim, na primeira vez na maternidade, maternando, assim. Isso. E eu acho que uma metodologia dessa, assim, ela abre a nossa mente, abre os nossos olhos e a gente é uma ferramenta a mais. Porque a gente já sabe que tem o estresse, né, de tudo ali, muda a nossa rotina, né, muda o nosso dia a dia. E aí você conseguir comunicar. Como você consegue comunicar? Muitas vezes fala assim, o bebê não fala, né? E realmente ele não fala, mas ele escuta, ele ouve. Então, acho que tão importante o que ela disse, bebês ouvintes, né? Porque ele não vai comunicar com a gente falando, mas ele vai ouvir. E ele vai conseguir receber aquilo que nós estamos passando para eles. Então, como eles também ficam, eu acho que como a gente fica irritado deles chorarem e a gente não conseguir identificar, eu acho que eles também acontece o inverso. Boa. Deles tentarem comunicar com a gente e a gente não entender. Né? Então, tô com fome, você troca a fralda. É para trocar a fralda, você dá banho. É para comer, você não dá. Então, eles também tentam comunicar com a gente e a gente não consegue entender. Então, é uma comunicação de mão dupla, né? De via dupla aí. Verdade. Isso mesmo. Doutora Fernanda, você tem bebês aí que são seus, ou um bebê ou 2 bebês? Você tem filhinhos seus? Não, ainda não. Eu tenho uma enteada de 13 anos. Ela mora comigo. Mas ainda não tenho bebê. Então, quando você tiver, você vai nadar de braçada, né? Porque tão especialista no assunto, já vai estar, assim, expert no método e vai facilitar, vai gerar menos estresse. Eu acho que isso que a Mariana está falando gera menos estresse, né, doutora Fernanda? No ato da comunicação.
Isso, como eu estava falando, né, nos Estados Unidos, como foi criado na década de 80, já há muitos estudos acerca disso, realmente para entender os benefícios de se utilizar a língua de sinais para bebês. E o Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos fez um estudo longitudinal, que é um estudo quando você acompanha o seu objeto de estudo, sujeito de estudo por vários meses, e eles compararam 2 grupos de bebês, um que utilizava a língua de sinais para bebês e outro que não utilizava. E o que foi que eles verificaram? Que o grupo de bebês que utilizava a língua de sinais para bebês, eles eram menos frustrados, tinha a redução da frustração, tanto dos pais quanto dos bebês. E também eles verificaram que utilizar a língua de sinais, ela facilita o desenvolvimento da fala. Isso é até, às vezes, um pouco contraintuitivo, porque eu recebo muitas perguntas de mães dizendo: mas será que se eu ensinar sinais para o meu bebê, ele não vai ficar com preguiça de aprender a falar? E não, o que é que esses estudos mostram? Que ao utilizar a língua de sinais, a gente está estimulando 2 áreas do cérebro do bebê ao mesmo tempo, que é a área da fala e a área da visão. Então, a gente sabe que os bebês, eles são esponjinhas, né? Então, quanto mais você estimula um bebê, mais rápido ele vai se desenvolver. Verdade. Isso que você falou, que os bebês são esponjinhas, a Marina, enquanto pastora, ele sabe disso, né, Marina? Tudo eles absorvem, né? Ensinar. E eles vão aprender. E até pegando o gancho aqui, a minha diferença, né? Eu tenho 3 filhos, então, quando eu tive a Júlia, mãe com 25 anos, e aí chegou aquele primeiro bebê, ela começou a chorar no quarto, viu, doutora? Escuta essa. Ela começou a chorar no quarto, e eu falei com meu esposo assim, não sei o que essa menina quer, a gente já trocou, eu não tinha sinais que ia ter muito leite, nada. Falei assim, amor, vamos ligar para a enfermeira. Apertamos a sirene lá, a enfermeira veio e falei assim, então, ela não para de chorar, aconteceu alguma coisa com ela. Eu não sei se ela está doente, não sei se ela está com dor. Aí a doutora falou assim, a enfermeira falou, é fome. Aconteceu isso comigo também. É fome, dá comida para ela que ela vai parar. Ela mamou tanto nos 2, né? E aí quando ela sugou todas as minhas energias, né? Todas as minhas energias, que eu dormi acho que umas 2 horas direto, assim, apaguei. E aí já do Miguel, olha a diferença, do Miguel, ele eu na maca ainda. Já colocou ele aqui, ele já amamentou nos 2. Pá. Não chorou. Então, a diferença, a Júlia, gente, o choro da Júlia. Júlia é uma bênção, né? Vocês conhecem ela e me ajuda aqui até nos programas. Sim. Mas aquela bebezinha chorava tanto, mas tanto, eu não conseguia identificar o choro da Júlia. Eu ficava desesperada, madrugada indo para o hospital, falava, ela tem alguma coisa, ela nasceu com algum problema, desregulada. Eu falava, faltou alguma pecinha. E com o Miguel, gente, eu não sei te lembrar assim, de uma noite que eu passei com o Miguel chorando, ou de alguma situação que eu vivi com o Miguel. Eu acho que a experiência também, né, doutora Fernanda, de nos aproximar da criança, de entender como que é a leitura, e a gente começa a procurar conhecer mais os bebês, as crianças, porque elas estão ali, elas vão absorver, tudo que a gente passar para elas, tudo que a gente ensinar, elas vão absorver. Sim. Quanto mais ela chorava, eu não sabia o que ela queria, mais eu me agitava, mais eu agitava ela, mais eu agitava a casa e todo mundo ficava agitado. Os vizinhos do condomínio, ele falavam assim, nossa, sou menina que chora. Eu falei, ela tem que chorar porque ela não fala. Eu ficava nervosa, porque eu não conseguia resolver o problema dela. E aí veio a Carol já foi mais tranquila, que eu já conseguia identificar um pouco mais, mas não sabia do método, né? Uhum. Se eu arrumar mais um, doutora, aí eu já vou saber o método, né? Vai facilitar a minha vida. Mas a gente precisa, de forma clara, comunicar com as crianças. Lembrei até que agora da linguagem, quando vendo o seu vídeo, me veio a linguagem de amor. Uhum. Nada mais é do que, né, os bebês falantes, né, com a língua de sinais, é uma linguagem de amor. Sim. É você entender, é o olhar no olho. E sem expressar uma palavra, mas com o amor, com a sua dedicação de mãe, ali do pai, e você expressar esse amor, né, na linguagem dele. A linguagem dele é assim, ele não sabe pronunciar, falar, vamos entender o que está acontecendo? Uhum. Né? Quando está maiorzinho, você olha no olho, ele já consegue expressar, mas bebezinho não consegue. Existe uma linguagem, existe uma forma, existe um método. Então, é importante a gente conhecer essas ferramentas para facilitar essa harmonia, né, da família. Doutora Fernanda, e esses vídeos fofos que você consegue no seu Instagram, as mães dão muito retorno? Eu vi lá, fiquei encantada. Sim, inicialmente, quando eu criei o Instagram,
eu não tinha vídeos para compartilhar de mamães aqui do Brasil, porque era uma metodologia que não era utilizada. Então, eu comecei compartilhando vídeos de bebês americanos, mas hoje em dia eu já tenho aí bastante seguidores e as mães me enviam a cada dia vídeos e ficam super felizes com cada conquista dos bebês, e eu também, né? Então elas vão compartilhando aí cada etapa, o primeiro sinal, depois o segundo, depois já começam a juntar 2 sinais e formar frases, e é muito legal de acompanhar essa evolução. Então, assim, o que as mães mais falam? Gente, meu bebê era muito irritado, agora ele consegue se expressar. Eu acho que deve ser essa via de mão dupla, né? Como a gente não consegue entender eles também, eles devem ficar muito irritados quando a gente não consegue, quando eles não conseguem comunicar com a gente não entende, né? Seja isso? Sim, é mais ou menos isso, exatamente. Então vai diminuir a frustração. Pronto, eu lembrei. Eles não conseguem falar, não sabem gestos, então o que eles fazem? Eles choram. É a forma de comunicação dos bebês. Mas se você proporciona a eles uma ferramenta de comunicação, que são os sinais, eles não vão precisar mais chorar tanto, porque eles têm uma forma de expressar, de se comunicar. Sim, muito bom. É verdade. E agora que a gente está falando aqui dos vídeos, vamos mostrar esses vídeos, doutora Fernanda? Você mandou uns aqui pra gente. Vou pedir a produção para colocar aqui para a gente mostrar para os nossos telespectadores. Que delícia que é ver os bebês se comunicando. Olha, gente, olha lá. Esse é o sinal de pedir leite, não é, doutora Fernanda? Isso, é o sinal de leite. Uma coisa que eu não falei aqui, como eu aprendi a língua de sinais nos Estados Unidos, eu aprendi os sinais em ASL, que é na língua de sinais americana. Então, os pais que têm o objetivo de facilitar a comunicação, eles podem estar ensinando os sinais em ASL, porém hoje em dia a gente fala muito de inclusão. Então, se você quiser juntar aí mais um benefício, além de facilitar a comunicação com os pais, você pode ensinar os sinais em Libras, que é a língua brasileira de sinais, e assim seu bebê já vai aprender uma segunda língua. E depois, quando ele crescer, estiver na escolinha e tiver um amiguinho que for surdo, ele já vai também conseguir se comunicar com esse amigo. Muito legal, muito atual, né? A gente, assim, eu acho que a gente evolui enquanto sociedade em todos os aspectos, né, doutora? Né, Marina? A gente evolui em tudo. E a língua, né, de sinais é a segunda língua mais falada aqui no nosso Brasil, tá, doutora? Então, assim, é muito utilizada, é uma ferramenta mesmo de inclusão, né? Sim, então, é necessário a gente, desde pequeno, já ensinar os nossos filhos, né, ali os bebezinhos, essa linguagem. Lembro que antes você falou um pouquinho sobre a questão de ministério, né? O Ministério Kids aqui da nossa igreja, a gente recebe crianças, doutora, a partir de 6 meses. Só que nós não conhecemos esses bebês. Eles chegam, né? Os pais deixam eles ali no período do culto. E achei muito legal, vou passar esse método lá para as nossas professoras, porque a gente não consegue entender eles. E eles não têm essa proximidade com a gente, né? Não tem esse afeto, né? Não há esse afeto, esse vínculo afetivo. Então, assim, não basta apenas a gente estar ali só fazendo, ensinando, porque essa idade, eu falo, doutora, que não basta apenas gostar de criança. Não basta apenas eu gostar. Eu preciso amar muito mais esse bebezinho do que uma criança maior, porque a necessidade dele é maior. E ter técnicas também, ter conhecimento, buscar cada vez mais ferramentas para conhecer esses bebês. Porque eles não são como os maiores, que já conseguem comunicar, interagir com a gente numa ministração. Então, se a gente consegue criar essa língua com eles, né, esses sinais com eles, a gente sabe do retorno. Né? Você está entendendo a ministração, a palavra, você quer ir ao banheiro, você está com fome. A gente consegue comunicar e ter um retorno maior com os bebês. Sim, e porque... Pode falar, doutora Fernanda, depois eu quero só fazer um link, assim, se a gente divulgar isso mais, o que a gente pode ganhar? Mas fala lá, o que você queria falar? Sim, em relação a isso que a Marina falou, é exatamente o que acontece nos Estados Unidos. Lá eles observaram que a língua de sinais ela realmente facilita essa comunicação. Mas então por que eu vou restringir somente os pais se comunicarem com o bebê? Então algumas creches nos Estados Unidos já têm implementado esse programa. Então, por exemplo, se eu tenho um bebê nos Estados Unidos e ensino a língua de sinais para ele lá, eu vou querer procurar uma creche que também utilize essa metodologia. Porque eu sei que quando o meu bebê estiver com fome, estiver com sede, ele vai conseguir se comunicar com as professoras. E hoje em dia a gente tem essa facilidade da tecnologia, né? Então eu faço workshops online
E eu já conversei com mães do Canadá, da Inglaterra, em Portugal também. E lá nesses países também algumas creches já estão implementando essa metodologia. Muito bom. Eu ia falar exatamente isso, você tirou as palavras da minha boca. Eu ia falar que, imagina se a gente tem uma propagação maior dessa metodologia. O quão rico seria pra gente, porque as mães que precisam trabalhar, né, mamães, assim, você tá em casa, o nosso coração aperta quando a gente fala assim, eu vou ter que deixar meu neném com 4 meses na creche, na UMEI, e eu não sei se ele vai conseguir se comunicar, como que vai ser esse início. A gente fica com o coração apertadinho, Sim, né, Marina? Fica. Eu falo que os meus filhos, eu falava assim, meu Deus, como que vai fazer lá na escola? Né? A hora que pedir para ir ao banheiro, se não sabe pronunciar, falar, eu quero ir ao banheiro, eu estou com fome, eu não como isso. Como é que eles vão pronunciar? Como é que eles vão falar? E é importante isso, sabe, doutora? Eu acho que trouxe uma luz, assim, pra gente. Eu acho também. E só tem a ganhar. Né, tanto os pais, né, ali no convívio com a família, ser mais harmonioso, né, mais tranquilo o ambiente, que o bebê ele necessita, né, desse ambiente aconchegante, tranquilo, e nas escolas, né, com a babysitter, enfim, com quem for ficar com esse bebê, ter essa comunicação de troca mesmo. Verdade. Fernanda, você falou que você estava fazendo, você faz, ministra cursos. Conta um pouco pra gente aonde as mamães que estão nos assistindo podem achar os seus cursos, onde que elas comunicam com você para elas aprenderem um pouco mais sobre essa metodologia. Sim, então, como eu falei, eu criei o Instagram Mãozinhas que Falam em 2015. Meu objetivo principal era mesmo divulgar essa metodologia aqui no Brasil, porque eu sabia que era algo que ainda não era muito falado. Daí eu comecei a receber muita procura de mães perguntando como que ensinava os sinais para os bebês. Só que na época, eu sou formada em medicina, estava estudando e não tinha tempo nenhum para estar separando tempo para fazer esses workshops. Mas agora, depois que eu terminei o curso no ano passado, eu decidi criar o workshop e faço workshops em grupo, uma vez por mês, ou mesmo workshops individuais, ali como uma consultoria, ensino passo a passo para as mães e para os pais sobre como ensinar a língua de sinais para os seus bebês. Ótimo. Então, gente, já apareceu o Instagram da doutora Fernanda aí. Você que interessou, se eu tiver o terceiro, quem sabe? Eu já vou implantar com o meu bebê novo. Aqui, delícia demais, assim, poder contar com mais essa ferramenta. E aí eu queria só pedir para a doutora Fernanda fazer mais alguns sinais pra gente. Eu já aprendi que esse aqui é o do leite. Tem mais alguns que são mais pontuais, doutora? Isso. O que é que eu sempre digo para as mães? Para começar, escolhendo 2 ou 3 sinais que mais utilize no seu dia a dia. Então, os bebês, principalmente dali naquela fase dos 6 meses até 1 ano, ainda estão se amamentando ou estão tomando leitinho na mamadeira. Então, leite é uma palavra que a gente fala muito no dia a dia. Então, utilizar o sinal de leite, o sinal de mais. Os bebês amam o sinal de mais porque eles podem utilizar. Eu quero mais comida. Ou então, se você está dando banho no bebê e ele não quer sair do banho, ele faz mais, porque ele quer continuar no banho. Se ele está assistindo televisão, se ele está no celular vendo um filminho e a mãe quer tirar o celular, ele vai pedir mais. Então, o sinal de mais a gente pode utilizar para tudo. E o sinal de acabou, que eu acho muito útil, principalmente na hora da alimentação. Isso. Muito bom. Eu acho que os 3, né, Marina? A gente aqui que já deu uma... A gente já comeu um pouco de estrada de chão. Os 3, se a gente souber os 3 e ensinar para o nosso bebê, já é meio caminho andado. Vai ajudar muito. Ajuda bastante, gente. Assim, olha, que informação rica, que programa rico, só tema diferente, novo, e que vocês vão ser sempre, se sentir sempre bem informados, né? Trazendo novas possibilidades. O nosso programa chama Beleza no Comum, porque esse é o nosso comum. Lidar com as dificuldades dos nossos filhos e as demandas é o nosso comum enquanto mães e enquanto pais. E também trazer soluções para isso é o nosso comum, né? Agora, imagina uma situação onde a gente consegue estabelecer uma linguagem dessa, começa a ser uma coisa que entra na nossa cultura. Sim. A gente ganha no Kids, lá das comunidades da igreja. A gente ganha nas escolas. A gente ganha nas relações interpessoais com o titio, com a vovó, porque às vezes a gente precisa deixar com a vovó um pouquinho, com a titia um pouquinho para nos ajudar. E todo mundo ficaria mais seguro, né? Com certeza. Amei demais. Muito obrigada, doutora Fernanda, pela sua presença. Foi um prazer para mim te receber aqui.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo divulgar um pouquinho dessa metodologia que eu tenho certeza que ajuda bastante as mães e todas as pessoas que convivem com o bebê. Marina, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Tão rica como sempre. Eu que agradeço. Foi muito bom, né? Esse bate-papo aqui, bem gostoso no Beleza do Comum. Aqui, manda um beijo lá para aquelas 3 gracinhas que você tem. Então vou lá, vou mandar aqui, ó. Beijo, Juju, Carol e Miguel. Mamãe ama vocês. Eu gostei quando você falou, vai que vem o quarto. Vai que vem o quarto. Amei! Gente, obrigada por terem ficado com a gente até o final do nosso programa. Eu não posso me despedir de vocês antes de apresentar a minha parceira querida, que é a Maria Turquesa. Hoje eu estou usando aqui esses colares, um conjunto de colares que a gente montou para o programa de hoje. E esse brinco aqui tão diferente, olha que coisa mais linda, gente. São peças da Maria Turquesa, tá aparecendo no Instagram para vocês. É só chamar no direct do Instagram, eles vão te atender tão bem, assim como eles sempre me atendem. Maria Turquesa, muito obrigada pela parceria, eu amo os acessórios de vocês. Olha, semana que vem temos mais Beleza no Comum. Essa daqui é a nossa rede social, @Beleza no Comum, me segue lá, é o meu Instagram, junto com o Instagram do programa, você vai ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui, dos programas que vão vir e das novidades que estão para chegar. Deus abençoe você, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!